Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade na apostila 3 de Ciências. Nós vamos falar sobre as características e desenvolvimento dos nematódios. Os nematódios são um grupo de invertebrados que apresentam um corpo alongado e cilíndrico. Um exemplo familiar para ilustrar o grupo são as lombrigas, nematódios parasitas que causam ascaridias em humanos, que podem ser encontradas em ambientes aquáticos, em solo úmido e como parasitas. São exemplos de nematódios a lombriga, o nematódio aquático que tem a vida livre. Nós vimos então os plateumintos na nossa aula passada. E os plateumintos, eles têm o corpo alongado e achatado. E observe o corpo alongado, porém cilíndrico, da lombriga. A diferença entre os dois, gente, é que um tem o corpo achatado e o outro tem o corpo cilíndrico. Bom, nós vamos então falar sobre a ascaridias. A ascaris, popularmente conhecida como lombriga, é o verme parasita causador das caridias. Quando a pessoa bebe água ou come alimentos contaminados com ovos da lombriga, esses ovos entram no corpo e chegam até o intestino, onde eles se desenvolvem e crescem. Observe então o ciclo de vida da ascaris. A prevenção, gente, para não ter é lavar as mãos antes das refeições e após a utilização do banheiro, beber somente água tratada e lavar muito bem os alimentos consumidos crus, e não esquecendo do saneamento básico. Ancilostomose. O ancilóstomo é o verme parasita causador da ancilostomose, ou amarelão, o seu nome popular. As pessoas se contaminam quando ocorre a penetração das larvas do verme através da pele, principalmente dos pés, pois as larvas vivem em solo úmido contaminado. Observe o ciclo de vida do ancilóstomo. A prevenção, gente, para não ter ancilostomose é o saneamento básico e andar sempre com calçados. Depois da leitura dos textos, vocês vão responder as atividades de 3 a 5 e a atividade adicional 2. As características e desenvolvimento dos moluscos. Nós vamos iniciar a aula vendo uma apresentação da diversidade de organismos desse grupo. Os polvos, lulas, conchas com uma valva, concha esqueleto e com 2 valvas, caracóis, caramujos e lesmas. Os moluscos, eles apresentam grande variedade e quantidade de espécies. A principal função das conchas é a proteção do corpo mole do molusco, além de ajudar a proteger contra a desidratação. Gente, há moluscos que apresentam 2 conchas e outros uma. Em outros moluscos, ela é interna e reduzida. E, por fim, é ausente nos polvos. A alimentação é bem diversificada no grupo, que conta inclusive com animais que são filtradores, ou seja, filtram a água para retirar dela o material particulado em suspensão. As conchas, elas são exemplos de animais filtradores. Os moluscos, eles são invertebrados de corpo mole que podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres. A maioria apresenta um esqueleto externo de cálcio chamado concha. Os caracóis de jardim, as lesmas, elas vivem na terra e deixam um rastro quando se locomovem. Isso ocorre porque, à medida em que se movimentam, eles secretam um muco que tem como função facilitar o seu deslocamento. Alguns moluscos, como os polvos, eles nadam por meio da expulsão de jato de água.
Esse jato é produzido quando ele enche o seu interior de água e esta é forçada a sair. Outros moluscos, como os mexilhões, eles vivem fixos em pedras ou rochas na fase adulta. Entre os moluscos, temos representantes que são herbívoros, como os caracóis, e carnívoros, como os polvos. Alguns moluscos, como as ostras, elas retiram o alimento da água que passa por eles, os animais filtradores. Alguns também servem de alimento para os humanos, como lulas, polvos, ostras e mariscos. Nós temos então aí uma curiosidade. Como proteção contra o inimigo, o polvo e a lula possuem no interior do corpo um saco com um líquido escuro, chamado de tinta, que é lançado em situações de perigo. Misturada na água, a tinta forma uma nuvem escura que confunde o predador e permite que o polvo e a lula fujam. Bom, galera, referente a esse texto, nós temos a atividade 6 e 7 e a atividade adicional 3 para responder. Por hoje é só. Até a próxima!